Saudações pessoal, professor Clayton, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Desta vez nós vamos falar sobre o Android Processing IDE, ou IDE. Então, este Android Processing IDE é um ambiente de desenvolvimento que também foi disponibilizado para desenvolver códigos em Processing, na linguagem Processing, para aplicativos, para produzir aplicativos mobile, para produzir aplicativos que funcionarão no sistema operacional Android. Então, esse ambiente de desenvolvimento integrado permite lá que você tenha uma janela, tenha um ambiente, uma interface de ambiente muito parecida com a interface que você tem do processing lá no ambiente desktop. Como vocês podem ver aí no print screen, você tem o código e também tem o botão aqui para rodar o teu código, assim como o botão de menu tradicional do ambiente Android, de aplicativos que são feitos para Android. E aqui do lado, por exemplo, dessa aba aqui, numa outra aba ao lado da aba principal, provavelmente bibliotecas que podem ser importadas para o código principal. Então vamos passando aqui os print screens das telas deste ambiente de desenvolvimento feito para Android, para funcionar em dispositivos móveis, no seu smartphone ou nos smartphones. Enfim. Então vejam aí que temos um print screen de um código que foi provavelmente apertado o botão de rodar e então ele mostra aqui, né, o resultado da compilação, enfim. Tá aí o aplicativo rodando. Então aqui ele está acessando aqui as bibliotecas, né? Vamos ver um pouco do que este ambiente oferece em termos de bibliotecas de recursos, né? Então, você tem aí possibilidades de desenvolver animações, shapes, né? Formas, desenhos, efeitos, leitura escrita de arquivos, né? Um file I/O, uma Graphical User Interface, certo? Enfim, diversas bibliotecas que podem ser utilizadas dentro deste ambiente, dentro deste aplicativo que é utilizado para desenvolver outros aplicativos usando a linguagem Processing, certo? Então vejam aí que bacana. Nós temos aí diversos exemplos, diversos print screen de aplicativos rodando a partir deste ambiente em que se codifica em linguagem Processing para rodar no ambiente Android, utilizando também o ambiente Android para isso, certo? Então, o que queremos fazer o que precisamos fazer na realidade é instalar o Processing no nosso smartphone ou numa placa de desenvolvimento embarcado, uma single board computer, que rode Android. Então, se eu for buscar aqui, SBC, uma single board computer, né? Single board computer. Vamos colocar aqui Android. Por exemplo, uma placa como essa, né? Por exemplo, um H3, certo? Por exemplo, Raspberry, por exemplo, Orange. Então são diversos os modelos desses tipos de
de placas, certo? Que muitas vezes elas rodam Android e que podemos utilizá-las aí como plataformas de desenvolvimento de código para Android utilizando Android. Então esse é o grande barato, esse é o grande pulo do gato, né? O caminho das pedras para desenvolver para mobile, para dispositivos smartphone com Android, tá? Então são diversas aí as plataformas que podem ser utilizadas, claro, que deve ter a configuração mínima, certo? Em seguida aqui eu vou mostrar para vocês também uma placa que eu tenho. No caso dessa placa é uma Orange Pi, uma Orange Pi 3, que eu vou mostrar ela. Eu já mostrei para vocês em funcionamento, acho que em períodos anteriores. Então ela possui este System on a Chip aqui, que é um H6, que tem 4 núcleos de processamento, Cortex A53, certo? E que conseguem rodar o Android com uma certa fluidez e você consegue então também instalar nela. Claro que existem placas que são mais certificadas, né? Que tem uma padronização para Android, um suporte para Android, digamos, homologado pelo Google, né? Não é o caso dessa Orange Pi. Então seria o caso, por exemplo, de uma single board computer da ASUS, né? Uma Asus Tinker Board, certo? Então essas plaquinhas da Asus, elas já são placas com uma certificação, certo? Então elas rodam Android, elas rodam Play Store, tá? Então no caso da Orange Pi já não roda com tanta fluidez assim a Play Store, mas no caso de uma placa como a Tinkerboard já roda com bastante fluidez o ambiente Android e, consequentemente, por abrir a Play Store, por ter suporte para a Play Store, você vai conseguir baixar aquele aplicativo lá, certo? Que é um ambiente, que consiste num ambiente de desenvolvimento, tá? O APDE. Então, você digitar lá APDE Android Processing IDE e buscar, você vai ver ele aqui na lista, né? O primeiro da lista aqui. Então, a partir dessa empresa aqui, desenvolvedora, vamos ver o nome dela aqui, a Calcign Labs, certo? Calcign Labs Tools, certo? Então, baixa ele no teu celular para testar os exemplos de código e também você testar os códigos que foram escritos para desktop e verificar quais funcionam no ambiente Android, tá? Nessa ideia Android para desenvolver aplicações para Android, aplicações mobile de smartphones que então rodam o sistema operacional Android. Ok, pessoal? Então essa é a dica de hoje, tá? E aí a gente se encontra, no caso, na aula complementar via webconferência, mais tarde, às 20 horas e 50 minutos, tá ok, pessoal? Então é isso. Até lá!